Oi, povo de Deus! Como é que vocês estão? Então, pelo título do vídeo, vocês já devem imaginar que estou grávida. Glória a Deus por isso, a gente tá muito feliz. Eu contei ontem lá no Instagram e falei hoje de manhã nos stories que eu iria gravar um vídeo aqui pro canal para contar esse testemunho, para falar como Deus agiu em todo momento e tem agido em todo momento, né? E eu não tenho dúvidas que esse bebê que tem aqui no meu ventre, ele foi escolhido pelo Senhor antes mesmo de eu sonhar com a vida dele. Então eu vou contar para vocês como é que está sendo meu primeiro trimestre. Amanhã eu fecho as 12 semanas e já inicio o meu segundo trimestre. Então eu vou contar para vocês como que tem sido tudo isso, como que foi tudo isso. E eu espero que vocês gostem e que isso também dê forças e encoraje as mulheres que estão tentando, né? Hoje mesmo eu recebi por direct uma mensagem de uma seguidora que ela sonha muito em ser mãe e ela não consegue, então ela queria saber como que eu ouvi a voz de Deus, né? Porque eu dei um breve relato na legenda do post ontem sobre o que Deus me instruiu para que eu me preparasse para esse momento, né? Para o momento em que eu descobriria que eu estava grávida. E aí ela me questionou sobre como que ela escutava Deus, e aí eu acabei enviando vários áudios para ela, né, aconselhando, explicando, dando força. Então eu também espero que esse vídeo tenha como esse propósito, sabe? De incentivar mulheres a continuarem sonhando, a continuarem acreditando que o seu filho vai vir. É que nem eu falei para ela, talvez não venha da maneira como ela tinha projetado na mente dela, mas esse é um projeto de Deus para nós, então se há esse desejo no coração dela, eu creio que também há esse desejo no coração de Deus. Bom, gente, então vamos lá. Eu espero que eu consiga falar tudo o que eu tenho para falar. Com certeza eu vou esquecer de alguns detalhes, de algumas coisas, porque tem muita coisa que aconteceu nesses últimos 3 meses. Então eu vou tentar ser o mais breve possível e não esquecer, né? Porque a minha memória já está afetando um pouquinho. Eu já sabia que na gestação a gente fica um pouco mais esquecida. E ainda bem que eu tenho muito hábito de anotar na agenda tudo, né? Porque se não fosse isso, misericórdia. E eu também hoje de manhã abri uma caixinha de perguntas, né? Para as pessoas mandarem ali as suas perguntas. Eu vou respondendo conforme eu for contando aqui o relato. Depois, se eu esquecer de alguma coisa, eu volto para a pergunta que as pessoas mandaram ali nos stories, tá? Enfim. Eu descobri que eu estava grávida sem mesmo ter atrasado a menstruação. Por quê? Eu sempre sonhei em ser mãe e eu sempre tive essa certeza que um dia eu seria mãe. E quando eu conheci o Gabriel, há 9 anos atrás, eu já tinha dito pra ele, ó, o meu sonho é ser mãe. Então, se a gente não tem isso muito alinhado desde agora, nem adianta a gente querer continuar um relacionamento, porque pra mim isso era muito certo, eu queria ser mãe. E ele também ele acabou criando esse desejo no coração dele também, né? Porque eu sempre estive muito certa disso. Eu tenho pais maravilhosos, uma mãe incrível, que sempre me mostrou quão incrível é ser mãe, né? Através do amor que ela sempre transmitiu e transmite pra nós, ela e meu pai. Então, sempre foi uma certeza que eu tive. Eu quero ter mais do que um filho, eu quero ter 3 filhos, né? Ou, enfim, quantos Deus me permitir. Mas, então eu sempre tive essa certeza. E aí acontece que no ano passado, eu tomava anticoncepcional. Eu tomei anticoncepcional durante muitos anos da minha vida. Por quê? Eu comecei a tomar anticoncepcional, gente, com 13 anos de idade, por indicação médica. Porque ali na adolescência eu comecei a ter a minha pele muito oleosa, cabelo muito oleoso, começou a ter espinha. E aí minha mãe me levou no médico, meus pais me levaram no médico e me recomendaram consultar uma ginecologista para que eu começasse a tomar um anticoncepcional. E foi por isso que eu comecei a tomar anticoncepcional e tomei a minha vida inteira, porque a minha pele e meu cabelo estavam sempre incríveis e nunca passou pela minha cabeça que eu estava colocando para dentro do meu corpo algo que, meu Deus do céu, né? Durante tantos anos da minha vida. E ano passado eu comecei a ler sobre essas questões do anticoncepcional
E isso começou a me incomodar demais, sabe? Demais. Imagina, eu tenho 29 anos, desde os, acho que 13, 14 anos que eu comecei a tomar. E por indicação médica, né? Então como a gente não entende desses assuntos, a gente acaba acatando aquilo que o médico nos instrui. E lá atrás, quando eu tinha essa idade, não se falava tanto dos malefícios para o nosso corpo do anticoncepcional. Então, eu tomava por causa disso, só que ano passado isso começou a me incomodar muito, por 2 motivos. O primeiro motivo é que eu comecei a ler, e aí eu comecei a entender tudo que eu estava colocando para dentro do meu corpo, isso estava me agoniando demais. E o segundo motivo é porque eu senti da parte de Deus que eu não deveria tomar anticoncepcional. Eu não deveria barrar aquilo que Deus tinha para minha vida, como se eu estivesse escolhendo quem deve ou quem não deve vir ao mundo. Tu entende? E por favor, quem toma anticoncepcional, não me interprete mal. Hoje eu tenho uma posição diferente sobre o uso de anticoncepcional, mas é algo que eu não tô aqui para militar ou dizer o que deve ou o que não deve fazer. Eu acredito muito também que tem coisas que Deus vai pedir para mim e que não vai pedir para ti, e que vai pedir para ti e não vai pedir para mim. E para mim, Deus pediu que eu parasse o anticoncepcional, aquilo estava me incomodando, eu creio que o Espírito Santo estava me incomodando em relação ao uso do anticoncepcional. Então, isso era algo que eu tava, assim, muito dialogando com Deus e tava me incomodando demais. Eu já sou casada, né? Tenho 29 anos, eu sonho em ser mãe, meu marido sonha em ser pai, e aí não tinha o porquê eu estar utilizando o anticoncepcional. Então, por esses 2 motivos, eu parei. E quando eu parei de tomar, meu Deus do céu, cabelo e pele, assim ficou uma banha de óleo. Eu comecei a ter muita espinha, eu ainda tô com muita espinha, e isso começou a me incomodar, mas eu resisti porque eu comecei a ler que bem no começo ainda era mais difícil, né? Aos poucos foi melhorando, mas a minha vontade de parar com o anticoncepcional era muito maior do que, enfim, ficar tomando por conta de espinhas. E aí a gente também decidiu que quando Deus quisesse mandar um filho, a gente aceitaria, né? A gente estaria pronto. Deus é que sabe o momento certo de tudo. Então, ano passado, ali acho que outubro, novembro, eu parei de tomar anticoncepcional. E nós estávamos bem tranquilos, assim, sabe? Sem pressão, sem nada em relação a isso. E aí, em fevereiro, aconteceu que eu estava com uma amiga minha, a Cassi. A gente estava fazendo um trabalho juntas para um cliente meu. E essa minha amiga, ela tem muito dom, assim, de revelação em sonhos, sabe? Deus fala muito com ela em sonhos. Então, eu já sei de sonhos que ela teve, de coisas, assim, que aconteceram, de coisas que Deus pediu pra ela orar. E aí, a gente tava juntas e, do nada, ela olhou pra mim e disse assim, eu sonhei que tu tá grávida. Só que ela não falou que tu tava grávida, ela falou que tu tá grávida. Eu sonhei que tu tá grávida. Aí eu olhei pra ela e disse, é? Aí ela disse, sim, tu tá grávida? Aí eu disse, olha, não que eu saiba. Aí ela falou, eu sonhei que tu tá grávida e que é um menino. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça, até que, naquele mesmo dia, a gente viajou pra praia junto com a minha família. E quando a gente chegou na praia, tava chovendo muito. Era um feriado em fevereiro, que tava chovendo muito. E aí, eu e o Gabriel, a gente saiu pra caminhar com sombrinha, pra tentar sair um pouco de casa. E quando a gente tava voltando, porque tava tudo alagado, não tinha como passear, a gente passou na frente de uma farmácia. E aí eu falei pra ele, fica aqui fora que eu vou ali rapidinho pegar um remédio, eu já volto. Nem falei pra ele o que era. Comprei um teste de gravidez, um teste que vinha 2. Nem era dos mais caros, é aquele que faz o sinalzinho de mais, sabe? E aí a gente voltou, então, pra casa, na praia, né? A gente tava na rua, voltou pra casa. E isso era metade da tarde, mais ou menos. Era o final de semana do aniversário do Gabriel. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui no banheiro e fiz o teste. E quando eu fiz o teste, deu o sinal de mais, só que bem fraquinho. E quando eu vi aquele sinal de mais, eu já tive certeza. Cara, eu tô grávida. Porque eu também já tinha lido que o ideal é a gente fazer o teste de manhã, no primeiro xixi da manhã, né?
porque durante o dia a gente toma água, toma café, toma chimarrão, toma um monte de coisa e acaba, enfim, diluindo lá e não dando tão fiel o resultado. Mas como deu um sinal demais, por mais fraco que eu tivesse visto, eu já tinha essa certeza de que eu estava grávida. E eu fiquei muito emocionada no banheiro, mas eu não podia falar nada ainda pra ninguém, porque e se o teste estivesse errado, né? E a minha família toda lá na praia. Aí eu saí do banheiro, eu entrei no nosso quarto e o Gabriel tava lá no quarto e eu tava muito nervosa. Eu olhei pra ele do nada e disse assim: eu acho que eu tô grávida. E o Gabriel, quando ele recebe essas notícias, né? Quando ele recebe uma notícia que ele não tá esperando, ele trava. Mesmo que seja uma notícia boa, uma notícia triste, ele trava. E naquele momento ele travou e ficou me olhando. Aí a gente começou a conversar, porque eu também tava muito nervosa. Não teve glamour nenhum no momento que eu botei pra ele. E aí a gente pegou a bula lá do exame e começou a comparar o sinal de mais, não sei o quê. Aí a gente decidiu o seguinte: olha, no dia seguinte a gente ia voltar pra casa, aqui pra Farroupilha. Vamos fazer o teste em casa, de manhã, tudo certo, vamos repetir, já que vieram 2 testes. E aí, então, em seguida, né, quando a gente voltou pra Farroupilha, eu fiz o teste novamente, aí deu bem forte o sinal de mais, daí a gente teve certeza. Aí eu liguei pra minha médica solicitou o exame de sangue, fiz o exame de sangue deu positivo também. E aí, no final de semana seguinte, a gente a gente ia fazer a comemoração do aniversário do Gabriel. Então, de manhã, eu chamei aqui em casa os meus pais e a minha irmã e meu cunhado, que moram... Meus pais moram aqui em Farroupilha, né? Meu cunhado estava aqui em Farroupilha também. O meu irmão, ele mora em Barbosa, então a gente contou pra ele numa outra oportunidade. E aí, quando eles vieram tomar café da manhã aqui, eu comprei um sapatinho, coloquei numa caixinha e a gente entregou pra eles como se fosse o presente que eu tinha dado pro Gabriel, que eu tava dando pra eles olharem o presente. E aí eu filmei a reação deles, até postei ontem no Instagram a reação deles, postei a reação de todo mundo, né? E de noite a gente fez uma janta aqui em casa, então tinha os pais do Gabriel, os tios do Gabriel, tinha o meu irmão, a minha cunhada, minha sobrinha. E aí a gente contou pra todo mundo também. A gente contou daí da seguinte maneira: a gente tem de tradição na minha família, toda vez que chega uma criança nova, essa criança nova traz um presente pra criança que já é nascida, né? Como se assim, ó, tá vindo um outro bebê, mas esse bebê também vai ser teu amiguinho e ele tá te trazendo um presente. Então eu fui numa loja de brinquedos, comprei um presentinho pra Ceci e escrevi uma cartinha. E aí o meu irmão é que leu essa cartinha e aí todo mundo ficou sabendo. Pros meus sogros a gente contou da mesma maneira que a gente contou pros meus pais, né, através do presentinho. E todo mundo ficou muito feliz. Aí no decorrer dos dias a gente fez FaceTime com os meus parentes também pra contar. Isso tudo tá lá no vídeo que eu postei ontem lá no Instagram. Mas foi assim, foi muito especial. Todo mundo ficou muito feliz. E essa criança já é muito amada. E aí que começaram a vir os primeiros sintomas, né? Estou de 12 semanas. Amanhã eu entro então na 13ª semana. Todo mundo diz que o 2º trimestre da gestação é sempre maravilhoso, que o primeiro trimestre é bem difícil por conta de todos os sintomas. Então eu vou contar pra vocês um pouco dos sintomas que eu tô sentindo, mas agora eu tava lembrando, né, desse sonho que Deus deu pra minha amiga de que eu tava grávida, né? Depois quando eu contei pra ela, ela ficou, meu Deus do céu, ela ficou assim meio assustada. Mas eu disse ainda pra ela, se for um menino, porque a gente ainda não sabe, né, a gente vai saber com 16 semanas, se for um menino, meu Deus do céu, né? Porque no sonho era um menino. Mas somente porque ela teve esse sonho que Deus havia dado pra ela, que eu fui fazer o teste de gravidez, que eu senti uma pulguinha atrás da orelha, o Espírito Santo me incomodando pra ir fazer esse teste, porque até então eu não tinha atrasado menstruação, nada, tava muito no comecinho, sabe? E ela teve esse sonho, e aí eu fiz o teste. Uma outra coisa que é legal de falar, né, que Deus me preparou para esse momento, pelo seguinte, em fevereiro também, umas 2 semanas antes de descobrir que eu tava grávida, Deus me pediu para fazer algumas coisas que na minha cabeça não fazia sentido nenhum tudo aquilo, sabe? Era algo assim que, meu Deus, o que tá acontecendo, Senhor?
por que o Senhor está me pedindo isso? Mas para mim, no meu coração, era tão certo aqueles pedidos que Deus estava fazendo a mim, sabe? Primeira coisa que ele me pediu era que eu arrumasse tudo dentro da minha casa. Não que a minha casa seja bagunçada, né? Eu sou a louca da organização, a minha casa é muito organizada. Mas ele me pediu para eu fazer uma limpa nas minhas coisas. Abrir todas as minhas gavetas. Era para eu pegar as roupas que eu não usava. Era para eu doar as coisas. Era para eu fazer uma limpa na minha casa. E eu fiz isso. Em seguida, o Senhor me instruiu a voltar para dentro da minha casa. Eu sou jornalista, né? Eu trabalho com marketing e comunicação também, então eu tenho uma agência e eu tinha uma agência linda, uma estrutura linda. Pensa assim, ó, um escritório, um ambiente de trabalho que tu escolheu tudo com os mínimos detalhes, sabe? Era tudo assim, pensado do meu gosto, tudo lindo, numa sala comercial. E aí, o Senhor me pediu para alugar essa sala comercial, nessa sala comercial do meu pai, que era para eu alugar essa sala comercial e trabalhar de casa. Isso não fazia muito sentido para mim, né? Até pelo fato da sala comercial ser do meu pai, mas, enfim, por vários motivos, isso foi muito certo para mim, essa instrução de Deus, e também era o direcionamento mais lógico, né? Com tanta coisa assim que tinha acontecido, eu voltar para minha casa. Quem trabalha comigo trabalha em home office, então eu trabalhava sozinha nesse espaço. E aí o Senhor me disse para eu montar um escritório na minha casa e trabalhar de casa. E aquilo para mim foi, meu Deus, uma decisão muito difícil de ser tomada, sabe? Porque, poxa, o meu cantinho, o meu lugar ali onde eu escolhi tudo. E aí agora, né, eu pensava, gente, até egoísmo da minha parte, eu pensava, poxa, uma outra pessoa vai usufruir aqui de tudo que eu escolhi, né? Mas amém, glória a Deus, a pessoa que for usufruir, ela vai ser muito abençoada, porque aquele lugar foi consagrado a Deus e tem a presença do Espírito Santo. Então, eu sempre orei muito dentro daquela sala, então eu creio que a pessoa que for usufruir desse lugar, ela vai ser muito abençoada também, assim como eu fui. Mas foi essa instrução que eu tive, sabe, para voltar para minha casa. Então a gente tem 3 quartos aqui em casa e um dos quartos eu fiz de escritório. Montei um escritório. Fiz toda a mudança, tudo. Eu já estava grávida e não sabia, carregando caixa, fazendo todas as coisas. Mas assim, eu não sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo. Mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. Foi como se... O sentimento que eu tive foi como no início, quando Deus me pediu para falar dele nas redes sociais. Não fazia sentido eu parar de tratar minhas redes sociais como eu tratava, porque era um negócio para mim, né? Eu ganhava dinheiro com as redes sociais. Mas eu tinha certeza que era isso que Deus queria que eu fizesse. Então, assim, não fazia sentido, mas eu tinha certeza. E aí, entre não fazer sentido e eu seguir aquilo que, né, Deus quer, eu sei que eu quero aquilo que Deus quer para minha vida, independente que faça sentido ou não. Então, eu fiz toda essa mudança e 2 semanas depois eu descobri que eu estava grávida. E o que eu senti da parte de Deus era que Ele me preparou para este momento. Agora, eu tenho consciência que eu aqui, né, trabalhando de casa, eu vou ter muito mais flexibilidade com o bebê, né? É claro que eu sei que eu vou poder contar com a ajuda da minha mãe, do meu pai, de todo mundo, mas eu vou ter muito mais flexibilidade. A minha casa, ela tá muito organizada e preparada para quando a gente montar o quartinho do bebê. Então, assim, Deus preparou tudo. E eu senti também nesse momento que eu me lembrei de algo que eu havia perguntado para Deus lá no início do ano, né? Eu perguntei para Deus qual é que seria o meu direcionamento desse ano, qual que seria a minha palavra do ano, qual que seria a frase que me guiaria esse ano. E naquele momento eu senti da parte de Deus que em 2023 Ele faria tudo novo. E Ele tem feito tudo novo. Muita coisa a gente tem passado. Eu perdi minha avó no início do ano.
foi assim bem complicado. Então assim, tem sido um ano muito intenso, de muitas emoções, sabe? Emoções difíceis, mas emoções maravilhosas. Então é um ano que tudo tá se fazendo novo, tudo tá se fazendo novo. E eu fico muito feliz de saber que Deus está cuidando de todos os detalhes. Desde o dia em que eu descobri essa gestação, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi o teste positivo, eu orei e disse assim: Senhor, essa criança é consagrada a Ti. Tudo que eu desejo é que ela Te ame muito mais do que ame a mim ou ao meu Gabriel. Eu desejo que ela seja Tua filha, que ela siga os Teus passos. É isso que eu desejo para essa criança, sabe? Então, eu sei que Deus está cuidando de todos os detalhes, de tudo, tudo, tudo. E isso me conforta muito. Então, tá sendo um ano intenso, mas tá sendo um ano onde eu tenho plena certeza de que Deus está cuidando de tudo. Então, gente, dos sintomas que eu tô sentindo, comecei sentindo dor no seio e logo em seguida o sono. O sono até hoje, pra mim, é o sintoma mais forte de todos. Eu sempre fui uma pessoa que ama dormir, mas o nível de sono hoje é absurdo, assim, é uma coisa incontrolável, né? E no início eu não me permitia sentir sono, eu me culpava por isso. Não, eu tenho que render, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer acontecer. E aí eu entendi que não, peraí, cara, meu corpo tá gerando um ser, né? A minha energia está neste ser. É natural que eu tenha mais sono, né? Então eu comecei a entender. É muita coisa que passa pela cabeça, conceitos que a gente tem que mudar, percepções, tudo assim que a gente tem que começar a mudar a partir de então. Então o sono até hoje é uma coisa que eu venho carregando, mas eu espero que agora no segundo trimestre isso melhore. E outro sintoma que eu tive muito forte é cólica. Cólicas, assim, de acordar de madrugada chorando de dor, de tanta cólica. E a minha médica disse que isso é normal, eu também li sobre isso, que é normal, porque, imagina, tá tudo lá dentro se movendo, né? Eu comecei a ler também muito sobre essas coisas, mas eu não tô nem um pouco noiada, sabe? Eu sigo lá nas redes sociais algumas coisas, leio, né? De vez em quando assisto uns vídeos no YouTube. Mas, assim, tô bem tranquila, sabe? E sei que vai dar tudo certo. E outro sintoma que eu comecei a ter um pouco mais tarde, enjoo. Mas não é aquele enjoo de ânsia de vômito, é um enjoo assim, tipo, agora tô com fome. Aí eu chego na cozinha, olho comida, me dá nojo da comida, sabe? Então, é isso assim que eu venho sentindo. O enjoo diminuiu um pouco, mas eu ainda tenho. E o sono, eu ainda tenho também. E, gente, quando nós viajamos, a gente já sabia que eu tava grávida. Essa foi uma viagem que a gente fez agora pra Califórnia, muito diferente, porque eu me cansei demais, demais, demais. Sem contar que eu acho horrível comer nos Estados Unidos. Comer bem nos Estados Unidos, né? Fast food é uma coisa que é muito de fácil acesso, mas eu não queria ficar comendo essas coisas. Então, achar comida mesmo, sabe? Salada, eu não podia comer salada crua, porque era em restaurante, né? Eu não sei como é que foi lavado, então eu precisava ter salada cozida, mas nem todos os restaurantes tinham salada cozida. Fruta. As frutas, eu não gosto das frutas de lá, eu acho gosto ruim, não gosto. Então, assim, foi muito difícil me alimentar, mas a gente investiu um bom dinheiro em alimentação, né? Porque enquanto a gente vai no McDonald's e paga alguns dólares, pouquinhos dólares, a gente vai comer um prato de massa, 20 e tantos dólares, né? E aí tu converte isso, nossa, é muito caro um prato de massa. Aqui na Serra a gente vive comendo massa por muito menos que isso. Então, foi bem desafiador, assim. Eu vou ler agora, eu acho que eu respondi a maioria das coisas que me mandaram na caixinha de perguntas. Mas, eu vou dar uma olhadinha se eu não esqueci de nada. Como eu descobri, então, eu já contei pra vocês. Deixa eu ver mais. Então, se eu quero ter parto normal ou cesariana, eu quero tentar parto normal. Eu não sou daquelas enlouquecidas que só pode ser parto normal e que não sei o que. Cara, se tiver que ser cesárea, vai ser cesárea, tudo bem, mas se puder ser parto normal, eu prefiro. Me perguntaram também se a gente tem preferência por nomes de menino ou menina, e nós já temos definidos nomes.
Eu queria muito nomes bíblicos, né? Essa era a minha exigência. E até a gente achar nomes bíblicos que eu e o Gabriel a gente gostava, demorou um pouco. E quando se trata em nomes bíblicos masculinos, na minha família já tá tudo lotado desses nomes. Na minha família tem Mateus, tem João, tem Pedro, tem Lucas, tem Marcos, tem tudo que vocês podem imaginar. Então sobraram ali alguns poucos nomes, né? Quer dizer, tem muitos mais nomes na Bíblia, mas poucos nomes que a gente gostava, assim. Então, se for menino, vai se chamar André. E se for menina, vai se chamar Esther. Da minha família também já falei com vocês. Sobre o contraceptivo também já falei com vocês. Sobre o sono já falei com vocês. Eu acho que eu respondi tudo aqui da caixinha de perguntas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem desse diário de gravidez, eu posso trazer mais vezes aqui pra vocês. E é isso, gente. Um beijo, muito obrigada pelo carinho que a gente tem recebido, viu? E fiquem com Deus. Até a próxima.